especial, né? Hoje nós vamos abrir um parêntese em Timóteo, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes que todos vocês têm que entender e saber. É uma pergunta simples que eu quero responder hoje, mas a pergunta é: por que Jesus precisou morrer? Eu quero responder essa pergunta hoje. Se eu perguntar para vocês por que Jesus precisou morrer, vocês vão ter uma resposta pronta para me responder. Para que nossos pecados fossem perdoados, né? Ou para nos salvar, né? Mas talvez vocês nunca tenham se perguntado para que foi necessário todo esse enredo de salvação? Por que foi necessário Jesus vir aqui, se transformar em homem? Não daria para ter resolvido muito mais rápido, né? Deus não é poderoso. Para que esperar todo esse tempo? Para que Jesus tem que apanhar tanto desse jeito, né? Geralmente nessa época as pessoas assistem filmes sobre Jesus, né? Não sei se alguém aqui assistiu. Alguém chegou a assistir algum filme de Jesus ou não? Não assistiram? Lá em casa eu assisti com as crianças. O melhor filme que tem, que é o Paixão de Cristo, né? A gente assistiu para lembrar um pouquinho do drama que é isso, né? Antes da gente começar, eu falei já na Páscoa passada como é que um reformado ele pensa sobre a Páscoa. Infelizmente, é muito triste a gente saber que hoje está todo mundo comemorando e amanhã os cultos voltam a normal, né? Algumas igrejas fazem culto sexta, fazem culto sábado, fazem culto domingo. É uma celebração de festa para Jesus e depois vai passar, volta o mesmo assunto, volta, né? E o certo era que a igreja se reunisse sempre lembrando isso. Amém? Por isso, é muito importante que você que está aqui, você entenda o valor das canções que a gente canta, porque a gente faz de tudo para mostrar Jesus nessas canções, e às vezes pode acontecer que você está cantando, você nem se tocou na letra, você está cantando no automático. Por exemplo, é uma canção que eu particularmente gosto demais, que é Motivo e Sem Fim para Cantar. A gente fala que apesar das dificuldades, tem motivos para cantar sim, tem motivos para a gente estar alegre, apesar das nossas dificuldades. Por quê? Porque Cristo é nossa esperança. Amém? Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Né? Quero estar ao pé da cruz, eu creio nisso, é lá que eu sei, lá era o meu lugar. Né? Eu creio nessa história. Então a gente cantou várias canções aqui hoje, e hoje eu quero te responder uma pergunta que você provavelmente já sabe alguma coisa sobre isso, você já teve uma aula sobre isso, né? Eu já preguei várias vezes sobre isso, mas eu quero trazer de uma perspectiva diferente para que a gente consiga entender qual é a necessidade disso. Porque precisa ser dessa forma, tá? Eu quero responder isso. Por que Jesus precisou morrer? Ou, em outras palavras, por que era necessário a justificação, tá? Então, eu quero ler com vocês, nós vamos ler vários trechos bíblicos, tá bom? Já prepara a sua Bíblia, por favor. Eu quero que vocês comecem a ler comigo Salmo. Salmos, nós vamos lá para o capítulo 80. Desculpa, 85, tá, gente? Eu falei 80, não foi para vocês? 85. Salmos 85.
Todos acharam? Ó, eu não sei se vocês já leram esse texto bíblico, tá? Mas esse texto bíblico que nós vamos ler, ele é um texto considerado messiânico. Que sentido? Nós vamos ler agora o salmista falando sobre a salvação de Cristo, falando sobre a salvação que Deus prometeu. Se vocês olharem e lerem os salmos, toda vez que o salmista está escrevendo, ou ele está muito angustiado, ou muito alegre para cultuar ao Senhor, ou eles estão em momento de guerra. E o povo de Israel sempre acreditou, né? Sempre esperou a volta de um Messias. Nos momentos mais terríveis, de maiores dificuldades, quando eles estavam sendo cativos, sempre existia a esperança no coração deles que o Messias viria tirar eles dessa situação, que eles encontrariam a salvação. E aqui a gente vai ter uma frase agora que vai resumir o plano de salvação. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Eu vou ler o versículo 10 com vocês, tá bom? Diz assim, ó. Eu estou na NVI, tá? O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Volta para o 9 aí. Perto está a salvação, que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Aí, versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Tá? Esse versículo 10 resume o pensamento correto a respeito da salvação. Vocês vão entender porque eu quero falar isso. Eu quero que vocês imaginem uma cena agora, tá bom? Comigo. Imagina que vocês são juízes, tá bom? Vocês estão no tribunal e vocês vão fazer um julgamento para dar a sentença. De repente entra, para aqueles que têm filhos, entra um dos teus filhos, tu vai ter que julgar eles. Ou entra a tua esposa, ou entra teu marido, a tua mãe, teu pai, e é você que vai fazer o julgamento deles. Tá? Vocês estão se imaginando com aquela roupa de juiz, tudo, tá bom? E aí, se você abrir mão da justiça pelo amor, vamos supor que ele é culpado, a pessoa é culpada, você vai estar cometendo um erro grave. Você vai estar sendo injusto. Mas em contrapartida, você está negando o amor paternal, maternal, de casado. Então te imagina nessa situação. Para a gente entender hoje, eu quero que vocês se imaginem no tribunal, julgando teu próprio filho ou filha, ou teu marido, ou tua esposa, ou teu pai, ou tua mãe. E aí você está no impasse. Por quê? Se você usar a justiça, você está correto. Mas em contrapartida, que pai, que mãe, que filho faria isso com alguém querido? Onde eu quero chegar com isso? Para que vocês entendam o que se comemora hoje, não basta vocês falarem apenas, é para perdoar os meus pecados. Não é só isso. E já é muita coisa. Mas eu quero deixar bem claro, para que você entenda o valor da salvação, você vai ter que entender essa noite quem é Deus. Tá bom? Então, olha o que aconteceu. O plano de salvação, Cristo vir como homem, morrer na cruz, não é em vão. Não foi uma história inventada do nada. Tem um propósito para isso. Correto? Quando vocês forem estudar comigo, em algum momento, ou pregar aqui sobre os atributos de Deus, que são as características que Deus tem, vocês vão encontrar dois atributos, ou duas características dele, principais. A santidade, a justiça e o amor. Correto? A santidade, ela é a aplicação da justiça. Ou, desculpa, a justiça, ela é a aplicação da santidade. Vou explicar para vocês. O que é uma pessoa santa? Quando eu chamo Deus de santo, eu estou dizendo que ele não se corrompe. Não existe maldade nele. Ele não entra em contato com o mal. Ele não erra. Correto?
Ele é extremamente limpo, puro e sem corrupção. Ele é santo. Por que esse nome santo? Esse nome santo, eu já expliquei em alguns cultos ano passado para vocês, que a palavra santidade ou santo não é uma palavra religiosa, é uma palavra comum. A gente que nos dias de hoje usa como uma palavra religiosa. Mas santidade é isso aqui, ó. Vamos supor que meu celular, eu digo para ele assim, ó, para todo mundo, esse celular, ele é santo para mim. O que significa? Ele é separado. Só eu posso usar. Vocês estão entendendo? Esse celular, ele tem o uso específico apenas para algo. Ele é santo, ele é separado, ele é único, ele é diferente dos demais. Ele funciona de forma única. Vamos supor que tem todas essas cadeiras de plástico aqui, de repente tem uma cadeira com almofada e que deita. Ela é diferente de todas as outras. Quando nós usamos a expressão santo, eu estou dizendo que Deus não é comparado a ninguém, ele está acima de todo mundo e ele é único. Amém? Mas no que ele é único? Essa é a pergunta. O que faz Deus ser diferente de tudo que nós enxergamos aqui? É a sua pureza. Deus, ele não se corrompe com o mal, ele não pratica o mal. Deus, ele é genuinamente puro. Amém? Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer para entender, esse primeiro exercício, tá? Eu quero mostrar para vocês um pouco da perspectiva do Antigo Testamento, quando eles falavam sobre essa questão da santidade de Deus. Vocês podem abrir comigo em Abacuque? Abacuque. Alguém já leu o Abacuque todo? Abacuque. Você vai abrir no capítulo 1. Acharam? Você vai ver aqui o Abacuque falando com Deus e sobre Deus. Olha o versículo, vamos começar a ler do versículo 12. Diz assim, ó: Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste e a ela que aplicasse castigo. Olha o que ele vai falar no próximo versículo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque toleras então os perversos. Está questionando Deus. Ele continua dizendo: por que ficas calado enquanto os ímpios engolem o que são mais justos do que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas o arrastam, então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Né? Um belo questionamento aí. Vocês perceberam que Abacuque fala ao mesmo tempo que Deus tem um olhar puro, que não tolera ver o mal, mas Abacuque não está entendendo porque ele sabe que essa é uma característica de Deus, e quando ele olha para o mundo, ele percebe que os perversos, muitas das vezes, se dão bem em comparação aos que são de boa índole. Correto? Isso é um paradoxo difícil, que quem entende um pouco mais de Bíblia consegue harmonizar isso de forma muito simples.
Não dá para a gente achar que Deus enxerga o tempo como nós enxergamos, correto? Quando você acha que Deus não está fazendo justiça, Ele está, e às vezes de forma silenciosa, Ele tem um tempo certo, a hora certa, tem todo um ecossistema funcionando para que Deus, na hora certa, possa resolver cada coisa. Mas o que eu quero mostrar aqui vocês percebem que Deus não tolera o mal. Então, quando Deus olha para a humanidade e vê a humanidade na sua maldade, isso não gera alegria em Deus. Pelo contrário, Deus não se agrada disso. Amém? Estão entendendo até aqui? Por que isso acontece com ele? Isso acontece porque ele é um ser santo, mais alto do que todos, ele é um ser intocável, ele é um ser puro e genuíno. A partir dessa raiz e dessa base, a cruz começa a pegar um sentido diferente. Agora eu te pergunto uma coisa. Te imagina sendo jogado agora numa piscina cheia de fezes. Você ia ficar confortável? Não. Por quê? Porque lá dentro está cheio de coisas impuras, sujas e imundas. Correto? Uma vez eu li um autor dizer que o ato de Cristo descer da sua glória para habitar na terra é o mesmo ato de um ser humano ser jogado numa piscina de fezes. Só para vocês terem noção do que o pecado representa aos olhos de Deus. E o exercício que Cristo fez ao se tornar homem. Cristo, na sua glória e majestade, pisando nessa terra e, de fato, lidando diretamente com o pecado de forma pessoal. É esse cenário que eu preciso que vocês tenham na cabeça de vocês. Tá? Simplesmente, Deus manda o seu filho vir para o pior lugar possível para alguém que é puro e santo. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque ele não tolera a maldade. Tá? Por Deus ser santo, então, ele precisa ter uma outra característica. Já que ele não tolera a maldade, não tolera o mal, e ele detém o governo, ele precisa usar a justiça. O que é a justiça? A justiça, para Deus, é a aplicação da sua santidade. É ele ver a maldade, ver o homem como o homem está e aplicar uma punição. O que eu quero que vocês entendam é, Deus, ele não apenas não tolera o pecado, mas ele pune o pecado. Vocês estão entendendo? Por quê? O que é o pecado? O pecado é o que eu já ensinei há muito tempo atrás para vocês. O pecado, ele não é um erro autônomo. Ele não é um erro contra coisas. O pecado é uma rebelião exclusivamente contra quem? Contra Deus. Então, por exemplo, se você for assistir um filme de rei, não existe, em hipótese alguma, entrar alguém na sala do rei e mandar ele sair do trono dele e sentar. Existe isso? Não existe. Você não pode fazer isso com o presidente. Vocês estão entendendo? Então, olha só. O pecado é exclusivamente a gente falar, viver a vontade e o desejo de sempre querer estar no lugar de Deus. O que nós merecemos em relação a isso? Punição. Você não concorda que o mal merece punição? Porque geralmente a gente quer punição para o mal dos outros. Não é isso? E quando é o mal que você pratica? Você já parou para pensar nisso? E quando é você que mente? E quando é você que engana? E quando é você que quer pegar o lugar de Deus? E eu vou definir o que é pegar o lugar de Deus, porque eu já defini várias vezes para vocês isso daqui. Se Deus é o rei, se Deus é soberano, é Ele que sabe o melhor lugar, a melhor direção e a melhor forma de fazer. O que a gente faz?
Eu não quero a tua direção, eu não quero os teus conselhos, eu quero tomar conta da minha vida. Isso é um pecado. É quando você insiste em achar que você é tão esperto, tão inteligente, tão autossuficiente, que você pode direcionar os teus caminhos. Que você sabe o que é melhor para você. Por isso que não combina com a gente que é cristão, a gente querer viver a nossa vida da forma que a gente quer, né? E não está nem porque a Bíblia diz. Porque isso já demonstra a nossa rebelião. Vocês estão me entendendo? Então, nosso pecado, ele fere, de forma analógica, ele fere a santidade de Deus. Ele tenta manchar a santidade de Deus. É isso que a gente faz. A gente tenta mostrar para Deus que o nosso pecado, que ele é inútil, que nós não precisamos dele. Esse é o grande problema do pecado. Nenhum rei, nenhum soberano ousaria permitir que alguém afrontasse sua majestade e a sua glória. Se isso acontece com os homens, correto? Imagina com o ser de Deus totalmente soberano. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque nós temos um problema. Qual é o problema? Se Deus não punir o pecado, ele não é santo e ele não é justo. Segura isso aí, grava isso contigo. Se Deus não punir o pecado, ele não é justo e ele não é santo. Então, biblicamente, Deus precisa punir o pecado. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem um outro atributo. Ele é amoroso e ele é misericordioso. E agora? Te imagina sendo um juiz no tribunal, se você perdoa o acusado, você não é justo. Aí você pode ser conhecido como alguém que perdoa. Se você aplicar a justiça naquela pessoa, você também pode ser conhecido como alguém que não consegue perdoar. Deixa alguém estar pedindo perdão. O que Deus faz? Repete comigo. Deus não abre mão, nem de um e nem de outro. Repete mais forte. Deus cria um plano para satisfazer os dois. No plano de redenção, Deus satisfaz a sua justiça e santidade e a sua parte amorosa e misericordiosa. Por isso que Cristo precisa vir aqui. Repete comigo. Deus precisa punir o pecado. Isso é quase uma investigação, a gente está montando um quebra-cabeça. Vocês já entenderam até aqui, né? Deus é santo, ele não tolera olhar o pecado, ver o pecado, e ele pune o pecado. É só trazer para a gente aqui que a gente tem isso, não tem com a gente? Quando a gente vê a maldade, você não quer que a maldade seja resolvida, você não quer que ela seja punida? Veio alguém aqui e matou o fulano. Deixa para lá? Veio um cara aqui e fez alguma coisa com uma criança. Deixa para lá? Você consegue conviver assim? Não, né? E olha que a nossa santidade é muito da imperfeita, muito imperfeita. A gente já fica indignado quando uma situação errada está acontecendo. A gente clama por justiça, a gente anseia por justiça. Só que Deus é a própria santidade, a própria justiça, de forma mais sublime e correta possível. Então, o que eu quero que tenha na mente de vocês, prestem atenção, meus irmãos, o pecado precisa ser punido. Então, toda vez que você falar a palavra Deus perdoa pecados, não significa que Deus não puniu a tua injustiça. Não significa que Deus não puniu a tua maldade. O que significa é que alguém pagou o pato por ti. E sim, nós temos dificuldade em entender isso aí e valorizar. Tudo que é dado de graça
a gente tem a mania de menosprezar. Agora experimenta tu sofrer, tu pagar, usar o teu dinheiro para comprar alguma coisa. Então vocês estão entendendo? Agora eu quero que vocês voltem lá para os Salmos que a gente leu. Salmos 85. Salmos 85, verso 10. Vocês vão entender melhor agora quando eu for ler. Versículo 10. Acharam aí? Amém. O amor e a fidelidade se encontrarão. Vocês já estão conseguindo entender? Esse encontro entre Deus e Cristo. E o pai julgando seu próprio filho. O amor e a fidelidade se encontrarão. Olha o próximo texto. A justiça e a paz se beijarão. Como é que eu consigo conciliar a justiça e a paz? E o perdão? Toda vez que você vê a linguagem de paz, é a justificação. Como é que eu consigo atrelar pessoas pecadoras perdoadas e o pecado sendo punido? Porque o pecado precisa ser punido. Ou então Deus é conivente com várias situações que podem acontecer. Deus é um Deus que olha a maldade e finge que não está enxergando. E Deus pune a maldade no tempo certo, da forma certa. Ele não tolera o mal. Você pode ver na história da humanidade qualquer malvado que exista, qualquer malvadinho que exista, qualquer egoísta, qualquer mentiroso, seja qualquer grau de maldade que você tiver, uma hora a conta chega. Não é isso? Uma hora a conta chega. Aí quem está fazendo o correto, que é um pouco afoito. Porque é muito mais doloroso, como diz o salmista, você chegar no ápice e pegar um tombo de lá. Vocês já perceberam? O homem ímpio, o salmista, ele fala o tempo todo sobre isso. O homem ímpio, ele sobe os mais altos lugares. Porque quanto mais alto ele sobe, o tombo maior é sentido. Enquanto isso, o justo está aqui, sendo forjado por Deus na dor, sendo treinado por Deus na dor, enquanto o ímpio está numa ilusão. Aí você olha a ilusão do ímpio e quer viver a ilusão do ímpio. Eu quero essa vida, o fulano tem dinheiro, olha a família do fulano, e você aqui perseverando em Cristo, sendo honesto, você quer a ilusão do ímpio. E isso faz parte do juízo de Deus sobre o ímpio. Pode te enganar, controlar a tua vida. Pode te iludir. Vocês estão entendendo? Só que a gente é tão afoito que a gente não consegue perceber a obra de Deus na nossa vida e o quanto Deus está nos construindo, muitas das vezes pela dor, enquanto tem alguém sorrindo e zombando de Deus, achando que vai ser feliz para sempre. E todo enredo bíblico acontece isso. Um povo de Deus sofrendo com inveja do povo perverso que sorri. E a gente precisa ser bastante maduro para entender. Não fique fascinado com ilusões. Nós não podemos ficar fascinados com ilusões. A única coisa que pode nos fascinar é Cristo Jesus. E aí, quando eu olho para isso, eu olho o pecado e uma pessoa sendo perdoada. Jesus e Deus, eles são tão justos que eles vão resolver os dois problemas sem se corromper. Deus vai punir o pecado, não vai deixar o pecado impune e ainda vai te perdoar. Como? Ele vai levar o filho dele para o tribunal. E nesse tribunal, o filho dele vai sofrer todas as consequências que você deveria passar. Esse é o plano de redenção de Deus. Então não dá para a gente estar assistindo um filme, não dá para todo mundo estar postando um monte de coisa na internet e não ter noção que o plano de redenção está enraizado no ser de Deus. Aonde
o amor e a justiça se beijam. Estão em harmonia. E vou falar para vocês, quem aqui conhece a advocacia sabe que amor e justiça é muito complicado essa tensão. Como é que você harmoniza os dois para viverem bem? Só Deus. E aí vai surgir, então, o plano de Deus. No aliancismo, nós chamamos isso de aliança de redenção. No aliancismo, a gente chama isso de pacto da redenção, que foi feito antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Deus soberanamente já tinha bolado um plano de redenção em comum acordo com toda a Trindade, aonde Deus iria enviar a seu Filho para ser um ser humano, aonde esse ser humano, olha só, esse ser humano ia ser um homem genuíno, com sentimentos genuínos de humanidade, com dores, com dificuldades, com emoções, aonde ele não pecaria, a ponto de, diante do tribunal, assumindo a responsabilidade por toda a humanidade, toda a ira de Deus fosse depositada nele e o pecado fosse punido. O pecado, uma vez punido, não resta condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Por que Cristo? Se vocês forem assistir o filme, o pessoal fica falando, no filme vocês podem ver essa cena, desce daí, se tu é o Messias. Desce daí. E Jesus não quis descer. Por que ele não quis descer? Porque ele sabia que ele tinha uma missão e que ele precisava pagar pelo pecado da humanidade. Agora, uma coisa que é interessante em Cristo o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber algo. Vocês vão perceber que quando vocês estão lendo a Bíblia, isso é um erro que vocês não podem cometer. Cristo, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Cristo não deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória, ele saiu da sua glória para habitar aqui. E ao mesmo tempo, ele é totalmente homem, então ele sente sede, fome, ele pode ser tentado, mas não conseguem tentar ele. Ele poderia, como qualquer ser humano, sentir as emoções que nós sentimos, as dores que nós sentimos, as frustrações, as angústias. Tanto é que quando você percebe ele no Getsemane, que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, você vê um completo humano ali. Pai, eu estou com medo, eu não vou aguentar, mas seja feita a tua vontade. Vocês estão percebendo tanto a humanidade dele, quanto a parte divina dele, ali naquele ser, em carne e osso. Você vai perceber, por exemplo, Jesus suando sangue, que segundo a medicina, muitos de vocês sabem, quando uma pessoa está numa ansiedade muito grande, numa pressão de medo muito grande, ela pode chegar a ter esse fenômeno de suar sangue. Para que vocês entendam que ele foi totalmente homem. Então, se você me perguntar, Jesus lutou contra a tentação? Lutou. Ele só tem uma diferença da gente. A gente, presta atenção nisso, a tentação vem de dentro. Correto? A nossa tentação vem de dentro, da essência maligna que nós somos. No caso de Cristo, a tentação vinha de fora. Por isso que você vai ver o diabo tentando ele. Por isso que você vai ver os fariseus tentando ele. Que o objetivo ali era o quê? Pega a nossa tentação e peca contra Deus. Entendeu? Não existia pecado dentro dele, mas a tentação vinha de fora para dentro. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque a cruz de Cristo, ela não é apenas algo para perdoar teus pecados. A cruz de Cristo, ela demonstra a grandiosidade de Deus. Repete comigo. A cruz demonstra a grandiosidade de Deus. Deus não se corrompe.
Deus não nega quem ele é. Ele é totalmente santo, ele é totalmente justo e totalmente amoroso. Ele não negocia um pelo outro. Ele consegue encontrar uma forma onde justiça e a paz se beijam. Vocês estão entendendo? É uma forma poética de poder definir a salvação que os salmistas usavam. Ele vai dizer: o amor e a obediência se encontram, né? E a justiça e a paz se beijam. Isso é uma forma poética e lúdica de poder exemplificar. Então, o que um cristão reformado, o que um cristão de verdade tem que saber sobre esse dia? A cruz revela a santidade, a justiça e o amor de Deus. Vocês estão entendendo? Enquanto a humanidade não entender isso, enquanto a humanidade não entender quem é Deus, essa cruz vai ser só uma comemoração básica. Vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber que Deus, ele é completamente íntegro. E que todo esse plano de redenção foi porque ele olha para a gente e vê a gente atolado no pecado. Atolado no pecado. E ele sabe que precisa punir esse pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós que somos sua criação, existe um amor no coração dele. Como é que isso significaria? Imagina que você é uma criança pequena e o teu pai, a tua mãe chega e entrega a vida por você, para que você pudesse viver. Por isso que é um amor que a gente nunca viu igual. Porque a Bíblia fala o seguinte, olha o que Paulo gosta de falar. Se você entregar a vida por alguém que você ama e por alguém que te ama, é interessante, correto? Não é? É bonito, né? Poxa, o pai entregou a vida pelo filho. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. E quando um ser humano morre por alguém que não ama ele? Como é que esse mundo define isso? Burrice. Você morreria por um assassino? Ele morreu por Paulo. Um cara que foi conivente com a morte de muitas pessoas. Que encontrou prazer na morte. Ele morreu. Você morreria por um mentiroso? Por alguém egoísta, invejoso? Você morreria? Não, você não daria a sua vida por isso, mas ele deu por você. Antes que houvesse amor no teu coração, ele morreu por você. E olha que o amor que existe hoje ainda é muito do pálido, né? Tímido. Como é que você sabe isso? A gente pode ver isso pelo culto que nós oferecemos ao Senhor. A dificuldade que nós temos de estar com Ele. Então, na cruz de Cristo, ela não é só um evento que fala que Deus perdoa os teus pecados, que fala sobre você que é amado. Não. A cruz de Cristo fala sobre o maior e soberano de todos. A cruz de Cristo fala sobre o caráter que não se mancha de Deus. O que nós estamos comemorando hoje não é que nossos pecados estão perdoados. Nós estamos comemorando hoje que nós somos governados por um Deus que não se mancha. E essa confiança nesse Deus muda a nossa forma de viver a vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde está nos levando. Se não existir essa confiança no coração de vocês, vocês não entenderam ainda o Evangelho. O Evangelho serve para que vocês percebam que Deus precisa ser a rocha de vocês, a confiança de vocês. Acho que está mais do que provado que não dá mais para a gente estar nesse joguinho de dúvida de Deus. E constante de, será Deus que não olha para mim? Deus fez a justiça
e a paz se beijarem para que você pudesse estar aqui. Pede para um juiz fazer isso. Ele ia ter que, no máximo, arranjar alguém para colocar no teu lugar. E quem que ia aceitar? É pena de morte, gente. É pena de morte. Eu não estou falando de um cara que vai pegar... Olha, fica no meu lugar, Leandro. É só 10 anos de prisão. Não, cara. Foi a pior morte que já existiu na face da Terra. A cadeira elétrica não se compara com a morte da cruz. Se vocês forem perceber a morte da cruz, a morte de cruz de Cristo foi mais violenta do que a morte de cruz da época. Então, se a gente olhar por esse lado, não é possível que a gente chegue aqui ou a gente viva a nossa vida sem se sentir confiante. E é por isso que quando eu abro qualquer rede social e vejo todo mundo falando sobre Jesus Cristo, por um lado eu acho legal, porque está se falando sobre Cristo, né? E sim, alcança muitas pessoas hoje. Mas por um lado eu fico um pouco triste. Porque sim, isso deveria ser todo domingo, toda semana, na nossa vida, no nosso viver, a gente não consegue fazer isso. Quantas vezes nós já viemos cantar aqui, a gente não está nem lendo o que a gente está cantando. Quantas vezes nós já viemos num culto e nem lembramos do outro dia o que a gente estudou junto. Ou talvez a gente não esteja com vontade, ou a gente esteja pensando em outra coisa. A gente comete esses erros. E quando eu olho para esse versículo hoje, ele me pegou assim. Quando eu li isso me veio assim como um choque no meu coração, sabe? Falei, Deus em Cristo, com o poder do Espírito Santo, fez a justiça e a paz se beijarem. Ele conseguiu colocar dois atributos em harmonia que parecem ser divergentes. Isso é o que nós comemoramos hoje. Isso é o que nós comemoramos domingo. Isso é o que nós comemoramos na nossa vida. Ele bolou todo um plano para que você fosse perdoado, mas para que a tua maldade não fosse impune. E aí entra Jesus na história. Ele se torna um ser humano como você, que tem angústias, que tem dores, que passa por dificuldade de um ser humano, que é tentado, e ele se manteve obediente. E aí, quando ele recebeu a impunidade da gente nas costas, a morte não pôde o segurar. Porque a morte é para quem? A morte é uma consequência lá do pacto de obras. Lembra do primeiro pacto de obras? Deus fala para Adão, olha, se você não comer do fruto dessa árvore, é proibido, senão você vai conhecer o bem, o mal. E aí as devidas punições, a morte, entraria para a vida deles. Então, o pecado, gente, preste atenção, o pecado é o resultado da quebra de aliança com Deus, aonde passa a existir o que nós chamamos de morte. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Cristo pecou? Cristo não pecou. Por isso a morte não pode segurar ele. Porque a morte é algo para quem está em um pacto quebrado, uma aliança quebrada. É uma consequência da nossa desobediência e corrupção. Então Cristo sofre o que tem que sofrer. A ira de Deus é depositada sobre ele, mas uma coisa que é interessante. O problema não é nem a porrada. Não é aquela coisa horrível que a gente vê acontecendo. O problema é ele carregar a culpa pelos nossos pecados. Quem já pecou aqui, eu sei que vocês são muito pecadores, sabe aquela culpa, aquele peso no coração por pecar? É horrível, né? Aquela culpa nossa, aquele negócio que te pega por dentro, te deixa, sabe, cabisbaixo. Agora você imagina todo esse sentimento de toda uma humanidade no emocional de um ser humano. Você não tem a noção da tensão que Cristo está sentindo na cruz ao mesmo tempo que seu corpo está mutilado. Vocês não têm noção. Ansiedade, depressão,
Dor de alguma doença física não se compara. Tristeza profunda de alguma perda não se compara. Então, o que eu quero definir para vocês hoje? O que eu quero que vocês entendam hoje? A cruz de Cristo, o plano de salvação, foi uma forma que Deus criou e fez para que ele não deixasse de ser santo e punisse a maldade, para que ele fosse justo, punindo essa maldade, mas ao mesmo tempo o amor que ele sempre sentiu pela gente não fosse deixado de lado. Então, o R6 Pro define o amor de Deus não como um amor sentimental. O amor sentimental é aquele amor que fala assim, quem é que fez algo errado? Foi meu filho. Então bora relevar, vamos esconder. Não é assim? Se o fulano da rua faz um erro, prende! Justiça! Agora, se for alguém que tu ama, a gente é muito mais... Não, vamos tentar um jeito de... Vamos ajudar aqui, vamos... E o R6 Pro diz o seguinte no livro dele, Santidade. Ele fala, o amor de Deus não é sentimental, o amor de Deus é santo. Ele consegue unir o amar alguém sem deixar impune a maldade daquela pessoa que ele ama. E como é que ele faz isso? Repete comigo assim, Jesus. Jesus esse plano. E agora nós somos justificados. E aqui, encerrando aqui, nós precisamos entender o que é ser justificado, como a gente fala em todo o curso de membresia. A justificação é uma linguagem do tribunal, muito comum na época, aonde se acontecia um julgamento por representatividade. Alguém assumia a responsabilidade. Lembra que eu falei de Paulo, dos escravos? Vocês lembram? Que os escravos, eles não eram em si de etnia, negros, mas eles eram pessoas que deviam dívidas. Então acontecia muito assim, vamos supor. Se a tua mulher devesse alguma coisa, se teu filho devesse alguma coisa, poderia alguém falar assim, eu vou representar minha família. Então, às vezes, o marido era levado escravo por alguma coisa que o filho fez, a esposa fez. Vocês estão entendendo? Às vezes, quando o marido morria, a mulher era levada escravo ou o filho para representar o marido. Então, olha o que Cristo faz na época. Ele assume nossa responsabilidade diante de um tribunal chamado Tribunal de Deus. Não é Tribunal dos Homens, Tribunal de Deus. E sabe o que é mais magnífico? É que Deus, no plano dele, fez ficar visível o Tribunal de Deus em relação ao Tribunal dos Homens. Para que a gente pudesse enxergar e ver o que de fato aconteceu. Então, ele recebe a nossa culpa. Então, eu sei que na hora que a gente vê o filme, por exemplo, Paixão de Cristo, a gente fica muito chateado com aqueles judeus que estão crucificando Jesus. Por quê? Porque uns dias antes, está entrando Jesus com um burrinho, todo mundo, hosana nas alturas, e, né, Jesus, e depois a mesma galera está lá mandando crucificar ele. A gente vê o filme e fica chateado. Nossa, que povo ingrato. É vocês, pô. É vocês, somos nós. Uma hora Jesus é bonito, é lindo, não posso viver sem ele, outra hora não confia nele, não quer seguir o que ele diz, ele já não é tão importante, ele é para segundo plano. Se a gente fosse um judeu da época, a gente estava lá, crucificam. Estaria lá. Estaria você de camarote lá, com lenço na cabeça. O Lucas ia ficar com uma cara de muçulmano, que sabava. Ia ficar, crucificam. Tá entendendo? Tainara só com o olhinho de fora, está lá, crucificam. Então, eu quero que vocês entendam que a justificação é alguém compareceu diante do tribunal de Deus e recebeu a culpa por toda a maldade cometida que nós cometemos. Ele pegou a sentença, ele pagou pela sentença. A sentença foi morte. Porque lá no pacto de obras, qual é a sentença para quem quebrasse o pacto? Morte espiritual e morte física. Cristo, ele vai então ser punido aquilo que a gente deveria ser punido. Então o que acontece com a gente agora? Nós vamos morrer no corpo, correto? E nossa alma irá para onde? Para a glória.
Então, na verdade, a gente não vai morrer, a gente é eterno. Porque agora, o pacto de obras não tem mais efeito sobre nossas vidas. Por causa de quem? Cristo, que já teve efeito nele. Então, uma coisa que é interessante, quando Cristo morre, ele ressuscita no dia de hoje, né, comparado ao dia de hoje, porque ele é totalmente homem, totalmente Deus. E mesmo sendo totalmente homem, se você ler todos os evangelhos, você vai vendo ele pedir água, você vai ver ele chorar por causa de Lázaro, um amigo dele que morreu. Engraçado, que eu achei engraçado esse texto, que ele vê Lázaro e chora, e aí, no tempo, uns minutos depois, sai daí, Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar, mas ele chora. Então você vê plenamente a divindade dele junto com a humanidade dele. Ele ficou triste, ele chorou, ele sentiu o luto. Levanta aí. Sai daí, vem para fora, Lázaro. Vocês estão entendendo? Então Cristo é o que a gente fala na nossa canção que a gente cantando agora. Hoje nos apegamos firmemente ao que cremos. Né? A gente fala assim, que é sacerdote nos entende no dia mau socorro presente. Da onde eu tirei essa frase? Porque Hebreus diz o seguinte, que nós não temos sobre nossa vida um sacerdote que não nos entende. Pelo contrário, nós temos um sacerdote que nos leva até Deus, que sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Então ele se compadece das nossas dores, ele se importa com nossas dores, só que a forma dele agir não é do tempo que a gente quer, né? A gente não manda, resolve agora, Deus, não funciona. Jesus, resolve agora, não funciona assim. Então vocês estão entendendo? Meu objetivo essa noite é perguntar, por que Cristo precisou morrer? Primeira resposta, para que Deus mostrasse o quanto ele é íntegro, santo e justo. 2, para Deus mostrar o quanto ele te ama e não precisou se corromper para poder te livrar da condenação da morte. Então, para mim, como pastor, como crente, a cruz não tem nada a ver comigo. A cruz só ressalta a gloriosa e poderosa, soberana majestade do Senhor. O quanto ele é poderoso, o quanto ele é íntegro, e o quanto eu sou um agraciado junto com vocês, de um Deus tão grandioso, a ponto de fazer a justiça e a paz se beijarem, olhar para mim, escutar minhas orações e ajudar a minha família e a minha casa. Nós somos pequenos diante de tão gloriosa, nós somos pequenos diante de tanta majestade. O conceito de santidade é o atributo pelo qual Deus é separado de toda impureza moral. Ele é perfeitamente justo e incorruptível. O conceito de justiça é a expressão dessa santidade. Deus retribui o mal com a devida punição, sem favoritismo ou omissão. A lei de Deus exige obediência perfeita. Um só pecado nos torna culpados. O salário do pecado é a morte. Olha que coisa interessante, o salário do pecado não é a morte, nessa frase conhecida, mas ela é de fato verdadeira. Você peca, então você merece o quê? A morte. Só que essa morte é uma morte, não é morrer e ir para a glória, é uma morte para a condenação. Se Deus quisesse falar assim, eu vou fingir que eu não vi que eles pecaram e vou salvar eles. Existe uma doutrina chamada universalismo, que no final todo mundo vai se salvar. Depois vocês pesquisam lá, universalismo, dá uma estudada lá, vocês perceberem que muitos grandes homens de Deus no final da sua vida viraram universalistas. Dá uma pesquisada lá. Vocês podem abrir comigo em Romanos, capítulo 6. Vocês vão ler comigo o versículo 23, tá? Acharam? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Quem recebeu esse pagamento aí? De morte. Vocês querem dinheiro, mas esse pagamento vocês não querem aqui. Vocês querem esse pagamento, esse salário? Tá lá, a Maria trabalhando o mês inteiro. Aí chegou na hora de receber o salário. Entra aí, Maria, pegar teu salário, um tiro na cabeça. Alguém quer isso? Pois é, então vocês têm trabalhado tão bem, vocês são ótimos funcionários. E já era para vocês terem recebido o salário de vocês, tá? Tão pecadores que nós somos, já era para vocês terem recebido o salário. Alguém recebeu esse salário aí? Não. Pelo contrário. Sem nunca ter trabalhado em prol de salvação nenhuma, nós recebemos o dom gratuito de Deus. A salvação em Cristo Jesus. A ira de Deus é santa e eterna. O ser humano, em seu estado natural, está condenado diante dele. Não há esperança verdadeira fora da justiça divina. Toda tentativa humana de agradar a Deus por mérito próprio sempre será insuficiente. Finalizando aqui, o amor de Deus deseja reconciliar. Lá em João 3,16, vocês conhecem muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor de Deus é sua disposição eterna de buscar o bem das suas criaturas, mesmo à custa de si mesmo. Misericórdia é a expressão desse amor diante da miséria de um pecador. Ele pega esse amor que deseja reconciliar, que deseja cuidar, mas ao mesmo tempo ele deixa a sua santidade ser intocável. Ele é santo, ele é justo e é amoroso. Esse amor não espera que o pecador mereça ser amado. Antes que o amasse, ele nos amou. Mas se Deus é amor e também é justo, então o dilema permanece: como salvar o pecador sem comprometer sua santidade? E aí ele bola o plano de salvação. Vocês podem abrir comigo em 1 João 4,10? Primeiro João 4,10. Olha o que João diz. Só para vocês entenderem o que é o amor de Deus. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Preste atenção. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação ou perdão pelos nossos pecados. Olha só. Lembra que eu falei da justiça e da santidade? Se santidade é Deus ser puro, não tolerar o mal, e justiça é Ele punir isso, o que é o amor? O amor é o atributo de Deus que não precisa que você tenha agradado Ele para Ele te querer. É por isso que nós somos calvinistas nesse sentido, por quê? Porque no lado arminiano acontece muito essa questão de você cair no erro de achar que eu fiz alguma coisa para que Deus pudesse, para que eu pudesse merecer a atenção de Deus. Nós acreditamos, como diz João, no que consiste o amor. Não é que você foi lá e amou Ele, agradou Ele, aí Ele viu que você seria fiel até o final da sua vida, Ele te salvou, como diz o arminiano. Não, está aqui, nisso consiste o amor. Ele te amou. Mas, pastor, como é que Ele me amou se eu não fiz nada? Não tem como explicar. Se uma mãe e o filho não precisa fazer nada para amar o filho. Uma mãe só ama o filho porque ele é obediente. A gente, como filho, é muito desobediente, sempre foi. Estressou os pais e o amor não continua.
Esse é o amor de Deus. Ele nos ama. Não é porque nós agradamos Ele, não é porque nós fizemos alguma coisa que Ele gostasse, não, Ele simplesmente nos amou. Então eu quero sair essa noite daqui, porque vocês percebam que esse amor de Deus é real, existe, e Ele fez com que a santidade e a justiça estivessem em harmonia com o amor para nos salvar. Então é muito mais do que um dia, é muito mais do que você compartilhar uma postagem no seu Instagram, no seu Facebook. É muito mais do que hoje todas as igrejas do Brasil estarem cantando sobre cruz. Aí prepara a playlistzinha de cruz. Eu sou livre, porque Ele vive, aí todo mundo se emociona, mas no restante da semana, nos outros cultos, nem se cantam essas canções. E é por isso que a gente, como igreja, como Frondas, precisa, apesar de gostaria eu que todos estivessem aqui, mas os que estão aqui, que possam entender isso. A justiça e a paz se beijaram. O amor e a obediência se encontraram. E graças a isso, nós estamos aqui. Podemos cantar, podemos nos ver, podemos falar sobre Cristo, podemos ensinar sobre Cristo, podemos confiar no Senhor, podemos falar com Deus. Vocês têm noção o que é isso, meus amados? Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a maldade. O profeta Abacuque diz, ele não consegue ver a maldade, não tolera ela, e nós somos completamente maus, e nós podemos orar. Nós podemos estar aqui cantando, graças a Jesus Cristo, todos nossos pecados estão perdoados nele. E eu costumo dizer para vocês que nós pedimos perdão todos os dias para mostrar que nós cremos. Mas o pecado que você cometeu, se você é um salvo em Cristo Jesus, você já nasceu perdoado. Você nasceu pecador, correto? Mas um pecador com status perdoado. Finalizando aqui agora, o que é a justificação então? A justificação não muda a tua natureza. Repete comigo, a justificação não muda a minha natureza. Muda o meu status. Vocês estão entendendo? Um exemplo básico é, você pode estar liso aqui, liso, sem dinheiro, mas com nome bom para tirar um empréstimo, para tirar um cartão, score alto. Correto? Você pode estar liso, mas você pode estar com o nome limpo. É basicamente isso. Somos pecadores, maus e sujos. Mas estamos com uma reputação em dia porque Cristo nos representa. E isso permite a gente estar na presença de Deus. Então a justificação não te muda, você não vai deixar de pecar. Você só vai deixar de pecar 100% quando o teu corpo for transformado em um corpo de glória e você estiver com ele na glória. O que está agora extremamente limpo é o teu status. Você tem nome limpo. Tá? Você tem nome limpo. Diante de Deus, você tem uma boa reputação. Por causa não de você, por causa de Jesus Cristo. Então, é basicamente num tribunal, vamos supor que alguém é sentenciado à prisão. Correto? Ele cumpriu toda a prisão dele, 20 anos de cadeia. Ele sai de lá com o status o quê? Limpo. Correto? Ele pagou pelo que ele devia. Significa que ele vai ser honesto ainda? Não. Ele pode ir fazer tudo de novo. E é por isso que, para resolver esse problema, Deus nos deu o Espírito Santo para habitar no nosso coração e ajudar a gente a cada vez mais prosseguir em santidade para tentar sermos melhores. Amém? E aí que eu já estou indo para outro assunto e eu quero finalizar aqui. Eu quero que você fique de pé, por favor.